Senhor meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós continuamos os nossos estudos no livro de Números. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, nós vamos observar já no início do livro de Números aquilo que lhe deu o nome, a razão pela qual o livro é conhecido, ou seja, os censos, ou, se você prefere o nome, recenseamento. Assim que eles saem do Egito, é feito um censo. Mas aqui nós vamos encontrar um censo realizado no primeiro dia do segundo mês do segundo ano da saída do Egito. Mas quando isso aconteceu, Eleni? Bom, os comentaristas, os estudiosos, dizem que o povo sai do Egito muito próximo ao século 13 antes de Cristo, ou seja, 1400 e alguma coisa antes de Cristo. Essa é uma grande discussão que se tem, muitas teses são feitos, muitos estudos entre também os faraós são feitos exatamente para que se possa determinar a época em que saíram. Estudos dizem que é menos, estudos dizem que é mais, mas então vamos ficar com a maioria que diz que é mais ou menos nesta época. Então, mais ou menos aí pelo século 13 antes de Cristo, 1400 e alguma coisa antes de Cristo, nós vamos encontrar esta quantidade de homens. Homens. Por quê? O que eles fazem? Eles contaram os homens de 20 anos ou mais de idade. Por que 20 anos, Eleni? Porque com 20 anos eles já poderiam ser soldados. Em outras palavras, nós queremos saber a força militar que tem Israel. E nós vamos encontrar este censo. Este censo está colocado no capítulo 1, o que está aqui, ó, essa primeira coluna aqui, ó, né? Aqui tem o nome da tribo, essa primeira coluna aqui é o censo do capítulo 1. No final do livro, lá no capítulo 26, nós temos mais um censo. Então vamos observar o seguinte: Rubem, ele saiu do Egito com 46 mil pessoas de 20 anos ou mais, homens, não pessoas, homens. Né? Não que homem não seja pessoa, mas não é homem ou mulher, é somente os homens. 43.730 lá no final do ciclo, né? Quando eles estavam prestes a entrar na terra. Simeão teve uma queda fantástica. Ele saiu com 59.300 e ficou com 22.200, então menos da metade. Gade, 45.650, 40.500, mais ou menos o mesmo tanto. Judá, 74.600 contra 76.500, subiu um pouquinho. Isacar, 54.400 para 64.300. Zebulon, 57.400 para 60.500. Efraim, 40.500 contra 32.500. Então, teve uma razoável queda. Manassés foi de 32.200 para 52, então ele subiu bastante. Benjamim, 35.400 contra 45.600. Dan, 62.700 para 64.400, sobe um pouquinho. Aser, 41.500 contra 53.400, então sobe também. E Naftali, 53.400 contra 45.400. Vejam que estes são apenas os homens com 20 anos ou mais. Então, nós vamos observar que, além desses, nós temos os que eram de menor idade, com menos de 20 anos, e temos todas as mulheres. Todas as mulheres.
Então, imagina-se que desta quantidade aqui, nós teríamos pelo menos umas 3 vezes, né, contando, né, mulheres e crianças acima desses valores aqui. Então, alguns dizem que era gente demais, que não tinha tanta gente assim. Não era possível tanta gente assim. E algumas pessoas dizem, alguns comentaristas, alguns estudiosos, eles dizem o seguinte, que a tradução de milhares, né? A tradução de 1000 e a tradução de família é igual. Ou seja, a palavra é igual e eu posso traduzir como 1000 ou como família. Então, em verdade, alguns dizem que não era, por exemplo, 40 e poucos mil, eram 40 e poucas famílias. Bom, sendo assim ou sendo não, fica complicado dizer, mas eram homens com mais de 20 famílias? Não vai caber aqui a tradução, tá? Ela não se aplicaria aqui a tradução. Mas muitos comentaristas insistem nisso, de que era gente demais, não era possível tanta gente assim, né? E que a tradução ela estava errada, não era milhares, e sim famílias. Existem, portanto, algumas teorias a esse respeito. A Bíblia traduz, a nossa Bíblia, traduz como milhares, portanto, mil. Tá? Se nós fôssemos contar agora os levitas, os levitas eram contados à parte. Por que o levita era contado à parte? Porque ele não ia à guerra. Ele tinha uma outra função. Ele não tinha a função de ir à guerra, ele tinha a função de cuidar dos serviços relativos a Deus. Portanto, o papel dele era um papel especial. Mesmo porque, se vocês observarem no censo, quando ele diz que o censo dos levitas era feito, eles contavam os levitas entre a idade de 30 e 50 anos. 30 e 50 anos era a idade em que estas pessoas trabalhavam a serviço de Deus. Então, elas tinham que ter 30 anos para começar, ou seja, essa maturidade espiritual para começar, e depois, aos 50 anos, eles já eram aposentados dos seus serviços. Nós vamos entender isso um pouquinho mais para frente, porque nesse contexto aqui, nestas circunstâncias, as pessoas carregavam os utensílios do tabernáculo e, portanto, precisava ter força para isso, força física para isso. Então, até os 50 anos se entendia que tinha uma força para fazer, carregar nos ombros, carregar as coisas, né? Montar e desmontar o tabernáculo e ser um vigia. A gente já vai falar sobre isso. O primeiro censo, lá no capítulo 1, diz que existiam 22 mil levitas. E no segundo censo, isto sobe um pouquinho, vai para 23 mil levitas. Se eu somar todo mundo agora, o primeiro censo, lá no primeiro capítulo, ele vai me dar 603.550 homens. E o segundo, 601.730 homens. Portanto, houve uma pequena queda geral. Uma pequena queda apenas, né? Mas que não teve maior problema. Logo em seguida, a Bíblia nos fala como as coisas têm que ser organizadas. Então, veja lá. Eles colocavam no centro do acampamento a tenda. A tenda era armada no centro. Então, eles escolhiam o melhor lugar e ali eles armavam a tenda. Na frente da tenda, né, e corresponderia à direção leste, porque a frente da tenda, né, a entrada do tabernáculo, era voltada para leste. Então, na frente, na posição leste, ficavam os sacerdotes. Os sacerdotes. Inclusive, aqui ficava, né, tanto Moisés
quanto a Arão. Eles ficavam aqui. Na frente deles, Judá, que era o cabeça. Então, quando eles marchavam, Judá era a primeira tribo a marchar. Ela ia na frente. Essa era a ordem de viagem e a ordem de batalha. Judá ia na frente. Amados, olha que esse ritual, isto significa dizer que Judá, que era a tribo representativa, ela é que sofria o primeiro impacto da batalha, porque Judá ia na frente, tá? E aí a gente fala, Jesus, o leão de Judá, é aquele que vai na frente. Ele é que vai à frente de toda a batalha, aquele que vai à frente de toda a marcha, porque se ele não for à frente, ninguém vai seguir, tá? Então Judá ia na frente, Judá ia abrindo caminho, como Jesus, que era da tribo de Judá, que é o leão da tribo de Judá, ia na frente. Amados, amém? E junto com ele, Isacar e Zebulon. À direita, na posição sul, estavam os levitas, filhos de Coate. A tribo representativa era Ruben, e junto com ele, Simeão e Gade. Atrás, os levitas da tribo de Gerson, perdão, da família de Gerson, da tribo de Levi, família Gerson. E aqui, né, atrás, no oeste, Efraim era a tribo representativa, junto com Benjamim e Manassés. E à esquerda, nós temos os levitas da família de Merari, cuja tribo representativa agora aqui era Dan, com Aser e Naftali ao norte. Então, esta era a estrutura. Você percebe que todos os guerreiros estão em volta, protegendo a tenda. Mas existe ainda uma linha que separa as tribos da tenda do tabernáculo. Estas famílias são da tribo de Levi. Eles faziam a separação. Ninguém podia entrar aqui. E, portanto, os levitas, eles tinham ordem de matar quem quisesse entrar, quem quisesse invadir o tabernáculo de forma incorreta. Então, eles tinham que proteger a santidade do tabernáculo, para que esta santidade não fosse violada. Existia uma única forma de entrar, que era aqui pela frente, através dos sacerdotes e, mais profundamente, através do sumo sacerdote. Então, existe uma ordem para você chegar à presença de Deus. Este era um ritual e isto existe espiritualmente até hoje. Os levitas, então, eles tinham um trabalho. Aqui nós já começamos a ver qual é o trabalho que os levitas têm. Lembrem-se, nós somos os levitas atuais. Nós somos os levitas atuais. Eles representavam todos os primogênitos. Então, quando eles fizeram o censo, eles viram que entre os levitas e os primogênitos de cada família havia uma diferença. Então, eles precisavam ser remidos. Então, existia mais primogênito do que existiam levitas. Então, foi feito o seguinte, eles pagaram 5 ciclos por pessoa. Então, houve, no início, uma remissão. Por que, Eleni? Porque a regra dizia o seguinte, que todos os primogênitos deveriam ser sacrificados a Deus. Para não fazer esse sacrifício, ninguém vai matar os homens primogênitos, porque eles acabavam de se salvar do Egito, e isso aconteceu lá no Egito. Os primogênitos dos egípcios
foram sacrificados. Foram mortos pela praga, pela última praga. Os primogênitos lá morreram. Por que dos israelitas não foram? Porque foi feita a Páscoa, matou-se o cordeiro pascal e o sangue foi colocado na porta da casa dos levitas. Agora, o que acontece? Nós fazemos uma substituição destes primogênitos pelos levitas. Então, os primogênitos foram remidos pelos levitas. Só que faltou levita. Então, o que eles fizeram? 5 ciclos por pessoa. O que significa isso? Na época, era quanto se pagava para um escravo, para se adquirir, para se comprar um escravo. Tá? Quais eram os trabalhos? A gente vai ver que isso também, daqui a pouquinho, à medida em que isso vai evoluindo, nós vamos ver que isto continua acontecendo. Tá? Então, 2 os trabalhos. Primeiro, montar guarda, que eu falei agora há pouco, não devia ninguém se aproximar do tabernáculo. Por quê? Porque quando alguém invade o tabernáculo, o que acontecia era que a santidade do lugar estaria sendo quebrada. Então, isso não é possível e eles tinham ordem de matar quem fizesse isso. Uma segunda função era montar, desmontar e transportar o tabernáculo. E cada família tinha a sua função. Os coatitas, lembram-se? Coatitas carregavam os vasos sagrados, a mesa, o candelabro, o altar de ouro, tudo isso ficava nos ombros dos coatitas. Eles levavam. Depois, mais para frente, nós vamos ver na história de Davi, quando a arca foi colocada num carro de bois, ocorreu aquele acidente, a morte de uma pessoa quando tocou na arca. Por quê? Porque eles estavam fazendo errado. A presença de Deus está ali e a arca tinha que ser levada nos ombros dos levitas. Tá? Então, esta era a razão. Os gersonitas, lá no oeste, lá atrás, eles levavam todas as cortinas, os véus, tudo que recobria, isso tudo era levado. Mas aqui eu já tenho permissão para usar carro de boi, porque era muito pesado, eles não tinham como levar isso tudo nos ombros, então era permitido levar em carro de boi. E os meraritas, no norte, eles levavam os postes, os pilares, as bases, as cavilhas, tudo aquilo que deixava a armação do tabernáculo. E ele também, por serem muito pesados, era de metal, era de madeira revestida de metal, também podia ser levado em carro de bois. Sobre todos estes móveis, utensílios, véus, postes, pilares, etc., nós temos um vídeo que fala sobre isso. Então, se o amado quiser, e é interessante que veja isso, assista o vídeo para você entender o que significava cada um desses utensílios, cada um desses móveis, cada um desses véus, cada um desses postes, bases, cavilhas, etc. Tudo isso tem um significado, tudo isso tem uma razão de ser, e todos eles apontam para Jesus. Muito bem, logo em seguida, é preciso purificar o acampamento. Sede santo, porque eu sou santo. Então, o que se exigia era a santidade. Toda vez que havia uma impureza, isto devia ser purificado. O que causava a impureza? A morte causava a impureza, o pecado causava a impureza e algumas condições físicas também eram tidas como impuras. Então, por exemplo, pessoa impura. Um leproso é uma pessoa impura, ela tinha que ficar fora do acampamento. O acampamento não podia ser corrompido. Então, ela ficava fora do acampamento. Pessoas com hemorragias que não cessavam, né? Aquela mulher do fluxo de sangue, essas hemorragias eram tidas como impureza. E quando você toca num cadáver. Então, isso significava, e claro, o pecado
também significava impureza. Se você tocasse um animal, você ficava impuro por um dia, você ficava separado, havia um ritual de purificação e naquele dia você tinha que ficar separado. No dia seguinte você já voltava ao convívio. Se fosse com um cadáver humano, uma pessoa morta, então deveria se separar por uma semana. A gente vai ver, tem um ritual para isso. Como é que você purifica? Existem duas formas de purificar, ou pela água ou pelo fogo, e pelas ofertas que se dava. Então, a água, o que dava para lavar, ou o fogo, o que dava para passar pelo fogo, tá? Mais as ofertas que se davam. Se você comete, por exemplo, um roubo, uma fraude, engana alguém, uma corrupção, alguma coisa, além disso tudo, tinha que ter uma confissão, mais uma restituição. Se devolvia aquilo que você roubou, aquilo que você fraudou, aquilo que você enganou, mais um quinto daquele valor, como se fosse uma multa. O adultério era uma coisa bastante emblemática. Por quê? Por que o adultério aqui é tratado de uma forma tão rígida? Porque Deus considera a idolatria como um adultério. Então, todo o tratamento que se dava ao adultério, depois esse raciocínio era aplicado à idolatria. Então, o que se fazia? Se dava uma oferta de manjares, a gente já vai explicar essa oferta de manjares, apesar de que nós temos um vídeo explicando todas as ofertas, sacrifícios, enfim, se o amado quiser, tem um vídeo sobre isto, né? É só buscar ali no nosso canal. Então, a oferta de manjares era dada ao sacerdote. A mulher ia até o pátio do tabernáculo, diante do Senhor, e soltava os cabelos, porque isso era uma forma de dizer que ela estaria sendo julgada pelo pecado. E aí ele faz o seguinte, ele entrega essa oferta de manjares nas mãos desta mulher e ele dá a ela para beber um copinho com água e o pó do chão, o pó do tabernáculo, do chão do tabernáculo, botava ali dentro, que eles chamavam de as águas amargas, né? Ele recitava uma maldição, ela aceitava ou não essa maldição, ele pegava a oferta da mulher, queimava e a mulher bebia esta água. Se ela ficasse infértil ou se ela começasse a ter problemas no seu ventre, significa que ela era culpada de adultério. Se nada acontecesse, significa que ela não era culpada de adultério. Por que não fazia isso com o homem? Porque naquela época o homem podia ter mais de uma mulher. Tá? Então, só a mulher é que tinha essa exclusividade em relação ao casamento. Tá? Mas isso nós vamos ver que tem uma relação depois com a idolatria. Né? Nos profetas a gente vai ver que os profetas falam muito da idolatria, né? O adultério de Israel, que estava adulterando com outros falsos deuses. Existia uma classe de pessoas chamadas nazireus. Nazer quer dizer separado. Tá? Então, esqueça todas essas traduções erradas que às vezes a gente ouve por aí. Nazer quer dizer separado. Aquele que ou pela vida inteira foi separado ou por uma fase da vida foi separado. Podia ser homem ou podia ser mulher. E eles se assemelhavam aos sacerdotes, porque eles estavam separados, consagrados para o serviço a Deus. Então, ou pela vida toda, como Samuel, né, por exemplo, dizem que João Batista, Sansão. Então, estas pessoas eram nazireias
né, por um tempo. Haviam algumas mulheres, podiam ser, a Bíblia não nos conta nenhuma, mas que havia esta separação. Então, elas se assemelhavam durante esse tempo ou durante a vida a um sacerdote. Os votos eram: não podia beber bebida alcoólica, não podia cortar o cabelo, não podia tocar em cadáveres. E assim que ela entregasse o voto, ela fazia as ofertas. A oferta queimada, a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa, mais os manjares, mais a libação com vinho e os cabelos que eram todo cortado quando terminava e cortava todo o cabelo, queimava o cabelo no fogo em oferta para Deus. Então, estes os nazireus. Sansão era assim, Samuel era assim, dizem que João Batista também assim. Tá? Nazireu desde o início da vida. Alguns, como por exemplo Paulo, já fizeram o voto de Nazireu. Então a gente vê em Atos que ele corta o cabelo num determinado ponto antes de ir para Jerusalém para cumprir o seu voto. Então ele tinha feito um voto de nazireato por um determinado momento. As ofertas para o altar foram dadas pela unidade, porque todos eram iguais, cada um fez a sua oferta. Então, cada líder da tribo entregou um prato de prata, com mais ou menos 1,4 kg, uma bacia de prata, contendo mais ou menos 840 gramas, e neste prato e nesta bacia havia óleo e farinha, eles eram cheios de óleo e farinha. E uma colher de ouro, pesando 120 gramas de ouro, e nesta colher tinha incenso. Isto foi oferta das tribos para o altar. Levitas, então, foram dedicados, e como é que se fazia esta dedicação? Eles eram separados para o serviço a Deus. O que o sacerdote fazia, Helene? O sacerdote fazia todas as ofertas do sacrifício no altar. Então, o altar onde se queimavam essas ofertas, onde se ofereciam esses animais em sacrifício, era ele que fazia, ou eram eles que faziam isso. Então, eles tinham que se preparar para fazer isso. E alguns deles eram direcionados para o cuidado com as luzes, para o candelabro e para o pão da proposição lá dentro do tabernáculo. Tá? A consagração era feita da seguinte maneira: os líderes tribais colocavam as mãos sobre a cabeça dos levitas. Isso fazia com que houvesse uma transferência, uma substituição das suas pessoas, né, uma expiação dos seus pecados para os levitas. Então eles estavam sendo substituídos pelos levitas. Os levitas agora deveriam ser sacrificados? Não dava para fazer isso, não era esse o objetivo. Então o que eles faziam? Depois de receberem tudo isso das tribos, eles iam até 2 touros, colocavam as suas mãos sobre os touros e transferiam tudo isso para o touro. E agora sim, os 2 touros eram sacrificados. E se fazia aquilo que se chama de oferta movida ou oferta alçada. Então eles faziam movimentos de baixo para cima, de cima para baixo, da coxa e do peito do animal. Isto significava que eles estavam oferecendo o peito e a coxa desses animais para Deus. E depois eles queimavam isso. E havia então a obrigatoriedade de se dar também 2 bolos de cereais, né, com óleo e com a libação de vinho. Então, neste momento, estava o levita dedicado ao serviço de Deus. Então, eles estavam substituindo
todas as pessoas diante de Deus. Então, como as pessoas não podiam chegar a Deus, estes levitas é que se achegavam no serviço de Deus. Elas estavam sendo substitutos dos outros israelitas. Tá? E aí nós temos a segunda Páscoa, né? Nós já estamos chegando no segundo ano, então já tem a segunda Páscoa, e na segunda Páscoa Deus diz como ele quer que seja comemorada a Páscoa. Então, no dia 14 do primeiro mês, né, que é o de abril, ela durou mais ou menos 8 dias. As ofertas foram no primeiro dia até o 12º dia, para depois, no dia 14, já estar tudo pronto para que se fosse sacrificado o cordeiro pascal. Quem não estivesse purificado poderia fazer isso um mês depois, né? Tinha que fazer, mas poderia fazer um mês depois. Não deu tempo de se purificar, então pode fazer um mês depois. Então foi comemorado ainda no deserto a segunda Páscoa, porque a primeira aconteceu no Egito. Bom, Deus, então, ele dá instruções sobre mais duas coisas aqui que são importantes. Primeiro, em relação à nuvem. Nós já falamos sobre a nuvem era a presença de Deus, era a presença visível de Deus. Todo mundo enxergava aquela nuvem. Então, Deus instruiu o seguinte: toda vez que a nuvem se levantava e começava a se mover, levanta o acampamento, desmonta tudo, cobre tudo, carrega tudo e vai em direção à nuvem. Ou seja, a nuvem vai andando e você vai indo atrás da nuvem, da presença de Deus. Quando a nuvem para e ela baixa, ali naquele local tinha que se armar o tabernáculo. Então, eles sabiam onde ir, eles sabiam onde parar, eles sabiam onde armar o tabernáculo, porque Deus estava presente. Deus se fazia enxergar. Deus estava com eles a cada passo no deserto. Eles nunca foram deixados sozinhos. Se eles não foram, e se Deus é igual ontem, hoje e sempre, significa que Deus está conosco. Nós não precisamos ver uma nuvem, mas nós sabemos que Deus está conosco, porque nós temos, melhor ainda, o Espírito Santo de Deus conosco. E ele também manda fazer 2 trombetas com 40 e poucos centímetros, 45, 40 e alguma coisa, não chegava a 50 centímetros de comprimento, 2 trombetas em prata. E essa trombeta é que dava o tom para que se marchasse, para que se passasse, parasse, para que se fizesse tudo que fosse necessário. Então, se eles tivessem dado um toque longo, todo mundo tinha que se reunir próximo a Moisés, onde estava o tabernáculo. Se fosse um toque paradinho, né, com paradinhas, o toque em estacato, significava que era a ordem de batalha, ou seja, você tinha que partir para a batalha ou para que o acampamento saísse. Então ele dava o toque, saía Judá, dava outro toque, saía Rubens, e assim sucessivamente. Então, à medida que se davam os toques, você sabia o que fazer. Tá? E, amados, eu vou fechar então a nossa aula de hoje falando sobre a bênção aarônica, que é uma das mais preciosas bênçãos que nos foi legada, que nos foi deixada, né? Diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O que é esta bênção? O que é esse guardar? A bênção era não só bênção material, propriedade, mas também filhos e também a presença de Deus. Então,
Quando o sacerdote diz, o Senhor te abençoe, significa, o Senhor te dê posteridade, o Senhor te dê a presença dele mesmo, o Senhor te dê material, te dê prosperidade material, o Senhor te guarde, que te dê então saúde, segurança, proteção. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre si. É quando Deus nos mostra o seu rosto e ele vem com providência, ele vem com provisão, ele vem com salvação e tenha misericórdia de ti. Então a glória de Deus sobre nós, ela reflete a misericórdia que ele tem para conosco, porque sem a misericórdia de Deus nós seríamos tragados e destruídos. O Senhor sobre ti levante o seu rosto. Quando eu digo isso, significa dizer que eu quero que Deus preste atenção no que você está pedindo, no que você está necessitando e te dê a paz. A paz não é só ausência de guerra. Quando nós dizemos shalom, quando nós dizemos paz, nós estamos dizendo bem-estar, nós estamos dizendo prosperidade, nós estamos dizendo salvação, nós estamos dizendo paz. Ausência de guerra também. Então, meu amado, o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Bons estudos.